Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom dia, sábado 29 de novembro de 2025. Horário 8h26. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro internacional. Justiça paga. Arbitragem internacional. Estamos no cargo juiz corregedor arbitral internacional, interventor. Estamos interventor no Tribunal Penal Internacional, no Tribunal Internacional, no Supremo Tribunal Mundial. Estamos à captura de funcionários públicos terroristas. Estamos na captura do Erdogan, da Irmandade Muçulmana. Ele é um terrorista que quer matar a realeza, quer matar o príncipe da Arábia Saudita, quer matar também o governante de Doha, quer matar toda a população muçulmana. Ele, conjuntamente com Ali Khamenei, com Putin, com o chinês Xi Jinping e com o norte-coreano, filha da puta. Então é o seguinte, também com esse fantoche, que ele é um plágio de uma organização chamada Foro de São Paulo. Então chegamos até você, presidente do Partido do Centrão. Você é o problema. Estamos à captura de Alcolumbre, narcotraficante, Hugo Mota, narcotraficante, do Alexandre de Moraes, dos membros do Supremo Tribunal Federal. Só 2 se salvam, com certeza. E um está aí, que estamos fitando ele, que soltou o sujeito que está lavando dinheiro dos pagamentos. Ou seja, o Brasil arrecada 700 bilhões para pagar a dívida externa e ele não paga. Ele pega esse dinheiro, joga no mercado para poder possibilitar pegar dinheiro no BNDES, e o dinheiro do BNDES e das fundações vai para os Estados Unidos, chega lá na administração USAID, que ainda continua operando, e mandam para via Bolsa do Brasil. Então a Bolsa brasileira entra dinheiro para cacete. E você diz, quem é que está comprando tanta coisa na Bolsa do Brasil? É muito simples. Você diz, é por causa dos juros, o maior juros que tem. Não. É para lavar o dinheiro da organização. E eles estão fazendo isso com todas as empresas brasileiras. Entendeu? Então nós já pegamos vocês. Eu quero dizer a vocês, aí, em Brasília, capital da China, vocês aí do Blue Tree, do Hotel Blue Tree, já estamos tomados, tomamos toda Brasília. O Brasil inteiro tomou Brasília e está chegando mais gente. Ninguém vai arredar o pé daí, entendeu? Até tirar o Bolsonaro da Polícia Federal. A contra-espionagem, tem gente que está dizendo que o Bolsonaro está fora do Brasil, está guardado. Eu estou afirmando. Eu sou Tomé. Entendeu? Olhos que vêm. Então, se eu estou dizendo
que nós temos que tirar o Bolsonaro do cativeiro e temos que tirar também os generais sequestrados e para isso utilizar as forças letais da CIA, do Mossad, das 60 agências de inteligência, vamos passar vocês, governo corrupto, terrorista, funcionários públicos, no aço. Sabe o que é o aço, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Hein? Seu filho de uma puta! Entendeu? Você não se cria comigo. Não dou essa chance. Você me cagou uma vez, não me caga mais. Entendeu, seu filho da puta? Então, porque nem pra ladrão tu serve. Tu tá matando todo mundo, tu é o Stalin. Tu tá matando todo mundo, seu filho da puta. Grupo de merda. Do PT da puta que os pariu. Do Centrão da puta que te pariu. Entendeu? Então posando, tudo histérico, tudo dando cu aí em Brasília. Confiscamos toda a grana de vocês. Você acha que o teu dinheiro tá guardado? Vai lá ver, filha da puta! O dinheiro tá todo confiscado, filha da puta! Entendeu? Tô sendo claro? E nós estamos indo agora pro finalmente. Vamos passar você, execução sumária, onde você foi encontrado. A gente te bota no pelotão de fuzilamento, de frente aí para uma parede, e te enchemos de aço. Tá entendido? Quem tá falando aqui é o Al-7, interventor do Tribunal Penal Internacional. Estamos em guerra atômica nuclear. Entendeu? Já está todo mundo sendo recrutado na Europa porque vai chover bomba. Já o foguetinho que ia para a estação espacial não vai voltar. Os russos que estão lá vão permanecer lá. Entendeu? Tá ouvindo o que eu tô falando? Seus filhos da puta! Se meteu com quem não devia! Com os caralho! Tá entendendo? Vocês são óbito, filhas da puta! Tá entendendo? Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranimotiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510 466 447 34. Meu Pix é meu telefone celular 5521 99742 0789. Este conglomerado desse Saad e da Tabet, vocês dois, seus filhos da puta, vocês querem tirar a bandeira do Visa e do Mastercard para botar o chinês falido, para ocasionar um rombo, multiplicar o rombo e tomar as propriedades dos brasileiros. Você vai dizer, olha o cartão, tá liberado, podemos gastar, depois a gente parcela como quiser. Mentira! Eles vão tomar todos os teus bens. Entendeu? Eles já estão cobrando IPVA de bicicleta triciclo de bebê. Cadeira como é que é aquela cadeira ortopédica? Estão cobrando 10% de todo mundo que tem conta no banco ou fora do banco. Vai comprar comida, vai pagar 10%. Por causa dessa assinatura eletrônica, desse filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, tu tá morto! Ouviu, filha da puta? Você e tua prole! Não vai ficar ninguém vivo, seus filha da puta! Já foi dada a sentença! Deu pra entender, seus filha da puta? Então todo o povo brasileiro
Vamos para Brasília! Vamos marchar! Vamos, a ordem é marchar! O povo marche! Foi assim que foi dito! E vamos chegar até vocês! Não tem essa! Não vem com historinha de pagão, nome pagão, Jesus Cristo! Não vem com historinha de nome pagão! O nome dele é Yahoo! Yahoo! Entendeu? Fomos enganados! Fomos monitorados! O planeta é plano! Estamos numa redoma cristalina! Feita pela tecnologia! Há vários mundos aí! E tudo poupado para sermos dominados por estes que estão aí travestidos! Escuta, ô Famílias das Rochas, Rothschild, Rockefeller, BlackRock, todos vocês estão fugidos! Entendeu? Se meteu com quem não devia. Se meteu com os caralho. Eu sou independente. Entendeu, meu amigo? Aqui não tem brincadeira. Aqui só tem defunto. Entendeu, meu amigo? Não fica ninguém vivo, seus filhos da puta. Tamo em guerra. Estão querendo jogar bomba lá onde está o gás, botar fogo em 2.300.000 favelas? Eu vou botar um botijão de gás no teu cu, Luiz Inácio Lula da Silva, e a puta que te pariu, Lewandowski, Zanin, Carmen Lúcia, vão pra puta que os pariu. Estão fazendo monte de merda pela internet? Pois vamos tirar você da internet, pela lei Magnificat. Não vão poder fazer julgamento via internet a partir de agora, seus filhos da puta. Vai ter que ir lá pro Supremo, se reunir. Nem telefone vai ter, filho da puta. Tá ouvindo? Aqui não tem ninguém brincando, filha da puta. O comando tá aí. A CIA. Entendeu, seus filhos da puta? Tu vai ver o bico entrando no teu cu e disparando aço, seus filhos da puta. Bem cruel. Vai pra puta que te pariu. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, hoje dia 29 de novembro do ano de 2025. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapão. Eu quero aqui nesse momento, o mestre Dinho, ontem, dia 28 de novembro do ano de 2025. Mestre Dinho, eu estive em Vitória da Conquista. Encontrei um casal, né? Pessoas, né? Uma certa idade, mas certo em atividade. Conversei com o esposo, o esposo e a esposa, né? Então, ele estava com a camisa do Fluminense. Eu sou muito brincalhão no bom sentido, eu gosto de conversar com as pessoas e tenho o maior prazer de dizer que eu sou contra os terroristas, eu sou contra os traficantes, eu sou contra os comunistas, eu sou contra por tudo aquilo que é errado. Eu sou contra por tudo aquilo que é contra Deus. Certo? Eu sou contra mesmo. Né? Então, comecei a fazer uma brincadeira com o senhor. Ele estava com a camisa do Fluminense, né? Eu não lembro assim do nome dele. Então eu falei assim,
Eu sou torcedor do Fluminense, professor. Eu falei com ele, sou flamenguista, mas eu vi uma reportagem falando parece que o Fluminense ganhou de 6-0. 6-0 contra, né, o São Paulo. Ele deu risada, não sabia. E fiz amizade com aquele casal. Falei quem era o mestre Dinho, né? Eu coloquei assim, ó, ele tem interesse de sempre, né, ficar inscrito no canal, né? Então, eu falei, é só você digitar, né, Mestre Dinho, ponto. As últimas notícias na palma da sua mão. Ok? Porque, é claro, que na internet tem outro Mestre Dinho que eu não tenho nada contra o outro Mestre Dinho. Ele é um artista, não é? Ele é capoeirista, parece, certo? Não é isso. É só para destacar, né? Quem é o Mestre Dinho, né? E quem é o Mestre Dinho do canal Mestre Dinho, as últimas notícias na palma da sua mão. Eu tenho certeza que ele está assistindo essa live do juiz Oscar Níbal Chapano. Eu falei muito sobre o juiz Oscar Níbal Chapano, né? O juiz, ele trata todos esses canalhas, né, terroristas, né, então os comunistas, traficantes também, certo? Ele trata de uma maneira que tem que ser tratado, certo? Né? Eu quero aqui também parabenizar o juiz Oscar Níbal Chapano. Eu já conversei com ele sobre a viagem que eu fiz, etc. E você, que sempre em vários lugares, né, até da minha cidade, né, eu nasci na cidade de Guanambi, Bahia. De vez em quando eu estou assim, andando, né, pela cidade, a cidade que eu nasci, Guanambi, Bahia, e encontro algumas pessoas que me reconhecem. Isso é um prazer imensamente, né, pelo meu trabalho, né, que eu faço tudo aquilo, né, que agrada a Deus, ok? Então, meus amigos e amigas patriota, e você, Fluminense, o senhor está alegre, né? Inclusive o senhor disse que ia fazer uma brincadeira aí na sua cidade, né? De uma pessoa que é São Paulina, tá? Faz a brincadeira no bom sentido, não é? É brincadeira, faça. Foi um prazer conhecer o senhor, viu? Eu não esqueci o nome do senhor, não anotei, mas o senhor sabe quem vos fala aqui, o mestre Dinho. Eu sou cantor e compositor gospel também, certo? Eu sou cantor e compositor gospel, Edmundo Amado. Vamos lá, vamos agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, assistir as matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Níbal Chapano envia para o mestre Dinho todos os dias a seguir. Você tem uma vida privilegiada que 10% da população do Brasil não tem, menos de 10% da população do Brasil tem essa vida que você tem. Então não tem desculpa para isso para você, cara, porque você não passou. Os líderes do PCC, eles mandaram assassinar a minha esposa, assassinaram a minha esposa, doutora Ana Maria, que era uma advogada. Imagine só, o mais temido chefão da América do Sul, a mente por trás da gangue mais brutal do Brasil, foge de uma prisão de segurança máxima, apenas para ser capturado pelo FBI nas ruas de Miami. E para completar, um juiz americano ameaça uma sentença de prisão perpétua que poderia remodelar todo o cenário criminal. O que isso significa para o primeiro comando da capital, PCC, o sindicato mais formidável do continente? Neste vídeo, desvendamos a espantosa fuga de Marcos Marcola Williams Erbas Camacho, o arquiteto do escritório do crime, que transformou um sindicato prisional em um império transnacional.
Vamos explorar como sua dramática fuga da prisão se tornou uma jogada estratégica de mestre, os efeitos em cascata em toda a América Latina e por que a rápida captura do FBI em Miami e a iminente sentença de prisão perpétua de um juiz causaram ondas de choque nos círculos de aplicação da lei em todo o mundo. Fique ligado enquanto nos aprofundamos nos mecanismos da fuga de Marcola, na perseguição de alto risco que se seguiu e o que esta ousada jogada significa para o futuro do crime organizado global. Esta não é apenas mais uma fuga de prisão, é um aviso para a rede de crime corporativo mais implacável do mundo. E se o chefão mais perigoso da América do Sul escapasse pelas grades da mais dura penitenciária federal do Brasil e saísse para as ruas? Esta possibilidade assustadora tornou-se uma dura realidade, capturando a atenção das agências de aplicação da lei e do público em geral. No coração de Miami, o FBI confirmou que Marcus Williams Herbas Camacho, conhecido no submundo como Marcola, escapou de uma instalação de alta segurança, deixando para trás um legado que remodelou o cenário criminal em toda a América Latina. As ramificações dessa fuga reverberam além das fronteiras do Brasil, ameaçando desestabilizar o delicado equilíbrio entre a autoridade estatal e o crime organizado. A história de Marcola começa no subúrbio industrial de Osasco, em 13 de abril de 1968. Nascido em um mundo ainda sob regime militar, ele cresceu em meio à rápida urbanização e censura implacável. Seu pai, um cidadão boliviano, nunca desempenhou um papel ativo em sua vida, enquanto o afogamento prematuro de sua mãe, quando ele tinha 9 anos, destruiu qualquer senso de estabilidade familiar. Deixado para navegar sozinho pelas duras realidades de São Paulo, Marcola entrou nas ruas como um menino de rua, aprendendo a sobreviver nas sombras da sociedade. Ele mais tarde relataria: vim da miséria, tomava banho e dormia encostado em uma das paredes da catedral. A grande catedral na Praça da Sé permaneceu como uma testemunha silenciosa de sua descida à criminalidade, um cenário que ecoaria por toda a sua carreira. Aos 14 anos, o Estado interveio, colocando Marcola em detenção juvenil, um lugar mais parecido com um campo de treinamento militar do que com um centro de reabilitação. Dentro daquelas paredes austeras, ele absorveu os primeiros sussurros de um código: silêncio, hierarquia e uma implacável aplicação da lealdade. Essas primeiras lições se tornariam a espinha dorsal da governança interna do PCC, um sistema que mais tarde se expandiria muito além dos muros da prisão. À medida que amadurecia, Marcola criou uma persona que mascarava suas verdadeiras intenções. Conhecido como Playboy, não por frivolidade, mas por uma imagem calculada. Roupas de grife, fala polida e uma habilidade de se infiltrar nos círculos de alta sociedade de São Paulo, ele abriu portas para um nicho que dominaria: o roubo a bancos. Os anos 1990, a era de ouro dos assaltos no Brasil, viram Marcola e seus comparsas passarem de assaltos impulsivos para operações meticulosamente planejadas, misturando força com manipulação psicológica. Um de seus primeiros empreendimentos significativos, o assalto à Protege de 1998, ditou o tom de sua carreira. Uma gangue invadiu a empresa de transporte de valores Protege, neutralizando defesas com força coordenada e apreendendo 15 milhões de reais, uma fortuna impressionante na época. No entanto, a operação não foi isenta de falhas. Um veículo carregado com 5 milhões foi abandonado em meio ao caos, forçando Marcola a mediar uma tensa disputa entre seus companheiros pelo saque restante. Este incidente ressaltou sua emergente habilidade como negociador e unificador, qualidades que se mostrariam essenciais quando o PCC fez a transição de um sindicato prisional para um sindicato transnacional. No ano seguinte, o assalto em Cuiabá consolidou a reputação de Marcola como um orquestrador de ataques complexos e de alto perfil. Em 31 de março de 1999, ele liderou uma equipe, incluindo Ricardinho, Djalma Baiano, Juninho e Luiz Gordo, a uma agência central do Banco do Brasil.
Ao atrair o gerente-geral do banco e sua família para uma propriedade isolada e se passando por auditores de Brasília, a gangue entrou furtivamente durante o horário de folga, armada com metralhadoras, granadas e pistolas. O sucesso da operação dependeu mais do domínio psicológico do que da pura força de fogo, uma marca da evolução estratégica de Marcola. Foi depois desse período, após seu eventual encarceramento, que a visão de Marcola começou a se consolidar no arcabouço institucional que definiria o PCC. Dentro dos muros do Sistema Penitenciário Federal do Brasil, ele estabeleceu um escritório do crime, espelhando as estruturas burocráticas de corporações legítimas. Ele introduziu uma visão de mercado, priorizando o lucro e o controle territorial sobre a violência aleatória. Ao instituir hierarquias claras, regras codificadas e um sistema de auditoria interna, Marcola transformou o PCC em uma gangue de terceira geração. Sob sua orientação, a organização não apenas desafiou o monopólio estatal da violência, mas também se infiltrou em setores econômicos legítimos, garantindo que suas operações pudessem ser financiadas e expandidas para além das fronteiras do Brasil. Em 2025, a influência de Marcola era palpável mesmo de sua cela de prisão. Ele não era apenas um símbolo, era a personificação viva de um império que crescera de um pequeno sindicato prisional para o sindicato criminoso mais formidável da América do Sul. No entanto, o ano não havia sido sem turbulência. O Grande Cisma, uma violenta fratura na liderança do PCC, eclodiu pela primeira vez em 2 décadas. Gravações de áudio vazadas, decretos internos e assassinatos de alto perfil apontavam para um enfraquecimento da autoridade absoluta de Marcola e o surgimento de uma facção dissidente ansiosa para tomar o poder pela violência. Essa reviravolta marcou um ponto de virada, forçando Marcola a se adaptar ou arriscar perder o próprio império que ele havia construído. Apesar do caos, a marca cultural da dinastia Camacho persistiu. A entrada de seu herdeiro na esfera do entretenimento público sinalizou uma nova fase na normalização da narcocultura no Brasil. A fusão do crime com a cultura mainstream, antes um fenômeno marginal, agora se tornava parte da conversa nacional. Isso refletia a estratégia mais ampla de Marcola, incorporar os valores de sua organização ao tecido social, garantindo assim longevidade e resiliência. A história de Marcola é uma de transformação, uma jornada de uma criança marginalizada a um mentor que remodelou o cenário criminal do Brasil. Seu legado, marcado pela inovação estratégica, organização empresarial e uma notável habilidade de mesclar violência com negociação, serve como um lembrete contundente de que o crime, quando deixado sem controle, pode evoluir para uma instituição sofisticada que rivaliza com o próprio Estado que busca minar. À medida que o PCC continua a se adaptar às pressões internas e externas, as lições tiradas da ascensão de Marcola e dos cismos subsequentes permanecem cruciais para entender a trajetória futura do crime organizado no Brasil e além. O assalto de 1999, executado com precisão cirúrgica, marcou o primeiro capítulo em sua lendária carreira, enquanto a fuga de 2025 da instalação protegida pelo FBI em Miami tornou-se o primeiro capítulo em um novo e assustador capítulo. A audácia da ação, extrair milhões sem um único tiro disparado, agora assumiu um novo nível de ousadia, pois o próprio chefão está livre, potencialmente desencadeando uma onda de violência que as agências de aplicação da lei em todo o mundo sentirão por anos. As palavras que jorraram da cera de Marcola reverberaram muito além dos muros de Porto Velho. Quando a gravação foi reproduzida no tribunal, uma onda de inquietação se espalhou pelos escalões superiores do PCC, forçando os líderes a confrontar uma verdade que há muito tempo estava oculta sob camadas de lealdade e medo. Tiriça, conhecido dentro da organização como Tiriça, havia sido o segundo em comando de Marcola. A acusação de que ele havia ordenado o assassinato do agente federal Alex Prilarmino em 2016, um ato que o próprio Marcola havia condenado como terrorista,
desafiou a narrativa de que a hierarquia do PCC operava sob um ethos claro, de lucro acima de tudo. A acusação não era apenas um desaire pessoal, ameaçava a própria fundação do sistema de sintonia, a estrutura de estilo corporativo que Marcola havia meticulosamente projetado em 2002 para substituir uma assembleia caótica de combatentes de rua por um conselho, livros-caixa e uma cadeia de comando que pudesse suportar escrutínio. O audacioso golpe de 2002 havia posicionado Marcola como o rosto de uma nova era. Ao enquadrar a organização como uma entidade corporativa, ele introduziu um modelo de franquia. Taxas de 30 centavos por membro na Rota Caipira e outras pequenas contribuições que se tornaram uma medida de lealdade. Membros que pagavam em dia eram vistos como cumpridores, enquanto a inadimplência arriscava toda a força da disciplina da organização. O sistema de taxas trouxe um fluxo de receita previsível que poderia ser reinvestido em linhas de suprimentos, fortificação da rede e influência em corredores de poder. Foi o motor econômico que permitiu ao PCC sobreviver, mesmo quando a aplicação da lei intensificou sua atuação. No entanto, o ataque preventivo de 2006 contra um plano antiterrorista em nível estadual provou que o PCC ainda podia usar a violência quando estrategicamente necessário. Concebida na claustrofobia de uma instalação de alta segurança, a operação neutralizou o plano de fuga com eficiência implacável. Seu sucesso inaugurou a Pax Monopolista, uma trégua temporária entre o PCC e o Estado que redefiniu a organização de um bando de criminosos para um monopólio da violência. Dentro deste arcabouço, o PCC não apenas ocupou as ruas, controlou-as, oferecendo um ambiente regulado onde seus empreendimentos comerciais podiam florescer. A visão de Marcola estendeu-se para além das fronteiras do Brasil. A expansão para a Bolívia e o Paraguai, particularmente ao longo da Rota Caipira, consolidou um corredor transnacional de drogas. O faturamento da organização ultrapassou R$ 1 bilhão até 2023, e a fortuna pessoal de Marcola aumentou para R$ 60 milhões, tudo proveniente de alianças estratégicas com a Restrita, a elite clandestina dentro do PCC. O Esquadrão Fantasma da Restrita, formado através de treinamento, armamento pesado e até aeronaves, movia-se como fantasmas, sua precisão e sigilo tornando-se trunfos diante da crescente pressão estatal. Em 2019, as autoridades federais transferiram Marcola para o sistema penitenciário federal, submetendo-o a um confinamento rotativo entre Brasília, Porto Velho e Mossoró. O isolamento em Supermax significava que a comunicação estava bloqueada, uma medida que o Ministério da Justiça considerou necessária para evitar a consolidação da logística de resgate. O confinamento de Marcola era rotacionado a cada poucos meses, uma política de rotação que foi projetada para impedir que uma única operação de resgate ganhasse impulso. No entanto, cada movimento apenas amplificava a tensão. A Restrita, em resposta, refinou o Plano A, codinome Força, e o Plano B, Operação Sequaz. O Plano A Força representou um investimento massivo. 60 milhões de reais foram canalizados para treinar mercenários, adquirir armamento pesado e comprar aeronaves capazes de romper a fortaleza que era a Penitenciária Federal de Brasília. O Plano B Sequaz, por sua vez, visava autoridades de alto perfil, o senador Sérgio Moro e o promotor Lincoln Gáquia. Sua alavancagem residia na possibilidade de sequestrar e, se necessário, eliminar essas figuras para forçar o Estado a negociar a libertação de Marcola. A dualidade desses planos, um assalto direto a barreiras físicas, o outro uma jogada psicológica, exemplificava a estratégia da Restrita de atacar em múltiplas frentes. A política de rotação imposta pelo Ministério da Justiça, enviando Marcola entre 3 locais, foi uma contramedida sofisticada contra um esforço de resgate unificado. Foi um movimento de xadrez que forçou a Restrita a manter um alto nível de flexibilidade e vigilância. O Esquadrão Fantasma, conhecido por sua precisão e sigilo, tornou-se a personificação dessa adaptabilidade.
Ao percorrerem os corredores do poder, o fizeram com a intenção de preservar o princípio central do PCC, controle inflexível tanto sobre o comércio quanto sobre a violência. A fratura interna se aprofundou quando a gravação de áudio surgiu no tribunal. Tiriça, juntamente com Abel Pacheco, Vida Louca, e o Anderson Newton de Paula Lima, Andinho, considerou as observações de Marcola uma traição, uma caguetagem que poderia desvendar a lealdade que haviam cultivado por décadas. A gravação expôs uma fissura que não havia sido causada por um ataque externo, mas por um conflito interno sobre ideologia e liderança. O PCC, que outrora prosperara com um equilíbrio entre lucro e violência disciplinada, agora enfrentava um dilema: manter a fachada corporativa ou ceder aos faccionistas que preferiam o terror como ferramenta. Em meio a essa turbulência, a mente estratégica de Marcola não vacilou. Até o final de 2022, as autoridades federais haviam apertado o cerco em seu mundo, mas o PCC se recusou a ceder. O Plano A, Força, continuou a acumular recursos, enquanto o Plano B, Sequaz, buscava alavancar a consciência do Estado. A Restrita, sob a liderança do Esquadrão Fantasma da Restrita, avançou pelos corredores do poder, preparando-se para um dia decisivo que determinaria o destino de um império que equilibrava violência e comércio por mais de 20 anos. Essa intrincada dança entre precisão, resiliência e a busca incessante por controle culminou na fuga de Marcola em 2023 da Penitenciária Federal de Brasília. O silêncio que outrora definia sua cela não era mais uma prisão, mas um campo de batalha de vontades. No tribunal, a gravação de áudio tornou-se um catalisador, forçando um acerto de contas que moldaria o próximo capítulo da saga do PCC, um capítulo onde a traição interna e a pressão externa convergiram para testar os limites de uma organização construída sobre comércio e violência. O tribunal havia se tornado um palco onde a lealdade era escrita em sangue e falada em silêncios. As palavras de Tiriça soaram como um acorde dilacerante. Eu não sou inimigo do PCC, eu sou inimigo do Marcola. A declaração foi mais do que retórica, foi um manifesto que dividiu o outrora cartel unificado em marcolistas e tiriças, cada um agarrado a uma visão diferente de poder. A cisão eclodiu em uma guerra brutal, onde as execuções eram rápidas, públicas e implacáveis. Donizete Apolinário, um veterano leal a Marcola, caiu em um ataque direcionado, sua morte uma mensagem contundente de que patente e reputação não ofereciam escudo contra a lâmina. O fator Tuta desestabilizou ainda mais a organização. Marcos Roberto de Almeida, preparado para substituir Marcola, foi preso na Bolívia, devolvido ao Brasil e se tornou um peão no conflito faccional. Relatos indicavam que até Tuta foi alvo da ala dissidente devido à sua proximidade com o suposto traidor. Em junho de 2025, o testemunho de Vida Louca durante o julgamento pelo assassinato do agente penal confirmou que a ruptura era irreparável, consolidando o cisma em sangue e osso. A violência escorreu para além dos muros da prisão e para o coração do submundo brasileiro, fraturando a rede outrora unificada em facções menores e rivais. Enquanto isso, o estado físico de Marcola espelhava seu declínio mental. Em novembro de 2025, ele permanecia na Penitenciária Federal de Brasília, sua sentença cumulativa excedendo 330 anos. O homem que um dia entrara em uma cela de prisão e saíra com a confiança de uma sala de diretoria, agora enfrentava uma realidade que testava sua própria sobrevivência. Ele olhava pelas janelas gradeadas para o horizonte distante, imaginando um futuro que não podia mais reivindicar. A gastrite crônica o corroía, seus joelhos doíam do exercício no pátio, e cada dia parecia uma ferida que nunca cicatrizaria. Sua família, no entanto, movia-se no ritmo de um tipo diferente de sobrevivência. Cíntia Diglioli da Silva permaneceu em liberdade, sua presença um fio frágil que mantinha viva a lenda de Marcola. Ela enfrentou o labirinto legal de uma potencial extradição, enquanto seu marido, Lucas, se encontrava nos palcos, cantando sobre uma linhagem que outrora dominara as sombras.
A voz de Lucas, entrelaçada com as melodias assombrosas de Oruan, seu irmão de outra poderosa linhagem, tornou-se a trilha sonora de uma nova geração. Suas performances borravam a linha entre crime e arte, normalizando o pacto de sangue dos chefões para ouvintes que ainda não conseguiam compreender as consequências de tal normalização. Cada letra parecia tecer uma tapeçaria que pintava o legado de Marcola como um mito que poderia ser transformado em canção, uma marca, um ícone cultural. A marca Marcola flutuou pela mídia mainstream, amplificada pela dualidade da representação de celebridades e da notoriedade criminal. Marcas que antes teriam desconsiderado o nome Marcola, agora se viam nos holofotes, a ironia de um logotipo corporativo associado a um homem atrás das grades, criando manchetes que despertavam curiosidade e controvérsia. A adoção da narrativa pela indústria da música permitiu que a família, outrora secreta, fosse contada em cada local, cada gravação, cada transmissão, transformando um passado secreto em uma história pública. A Operação Sequaz, lançada pelo Ministério da Justiça, pretendia visar sequestros de alto perfil envolvendo aliados de Marcola. Em vez disso, a operação descobriu comunicações clandestinas que poderiam ter levado à captura de Moro e Gáquia, dois indivíduos cuja posse teria inclinado o equilíbrio de poder a favor do Estado. A frustração desses planos forçou o Ministério a uma negociação incômoda com facções que haviam transformado o crime em uma franquia. A violência havia se tornado uma commodity, negociada em um mercado que poderia lucrar ou entrar em colapso. E o monopólio estatal da força enfrentava uma pressão sem precedentes. A política de rotação, antes uma ferramenta burocrática, tornou-se uma tática de campo de batalha. Unidades prisionais eram rotacionadas pelas instalações, equipes táticas voavam de helicóptero para garantir detentos de alto perfil e missões secretas interceptavam potenciais levantes. Cada medida projetada para manter a ordem expunha uma vulnerabilidade. Um único erro poderia desencadear uma reação em cadeia, culminando em um motim ou fuga em massa na prisão. A estratégia do Estado, paradoxalmente, destacava sua própria fragilidade, tornando a guerra entre marcolistas e tiriças um espelho da desintegração social mais ampla. Nas alianças mutáveis do submundo, os filhos de Marcola se tornaram atores cruciais. Seu filho Lucas, apresentando-se nos palcos com Oruan, cantava sobre uma linhagem que outrora dominou as sombras, tecendo o legado de Marcola em cada letra. A marca Marcola flutuou pela mídia mainstream. Marcas que antes teriam rejeitado o nome Marcola agora se viam nos holofotes. A ironia de um logotipo corporativo associado a um homem atrás das grades. Essa permeação cultural transformou as operações secretas do cartel em uma narrativa pública, um hino que ressoou com uma geração que cresceu em meio às cicatrizes do grande cisma. O fracasso da Operação Sequaz em executar seu plano de sequestro forçou o Ministério a negociar com facções que haviam borrado as linhas entre comércio legítimo e atividade ilícita. As operações furtivas do Esquadrão Fantasma e o medo de um ataque militar criaram um tabuleiro de xadrez complexo, onde cada movimento importava. A estratégia do governo envolveu a rotação de unidades pelas prisões, o deslocamento de equipes táticas via helicóptero para garantir detentos de alto perfil e a interceptação de comunicações clandestinas. Essas medidas, projetadas para manter a ordem, paradoxalmente, destacaram a fragilidade da autoridade estatal. A guerra entre marcolistas e tiriças estendeu-se pelas ruas do Rio de Janeiro, pelos subúrbios de São Paulo e pelos cafés de Brasília. As execuções foram conduzidas com precisão cirúrgica, deixando um rastro de lealdades despedaçadas. A sentença de morte de Tiriça contra Marcola tornou-se um símbolo da fragmentação do cartel, um testemunho de que a visão de um líder poderia ser minada pela traição interna. A cultura do cartel, outrora um código secreto, agora se manifestava em canções, em manchetes que ameaçavam sentenças de prisão perpétua e exigiam responsabilização.
No final, o destino de Marcola foi selado não por uma única batida ou um agente solitário, mas por uma confluência de guerra, lei, cultura e família. A fragmentação do cartel espelhava as próprias fraturas da nação, enquanto a marca Marcola flutuava pelas ondas de rádio, um eco paradoxal de um líder que outrora tratava as rebeliões prisionais como contratempos corporativos. As tentativas do Estado de recuperar o controle revelaram tanto a força quanto a fraqueza de sua autoridade, expondo as vulnerabilidades que um único erro poderia desencadear uma reação em cadeia, que poderia culminar em um motim prisional em grande escala ou uma fuga. À medida que a história continuava, as alianças mutáveis do submundo e as estratégias do Estado se entrelaçaram, formando uma teia complexa que refletia a sociedade fraturada que agora existia. O grande cisma, antes um símbolo dos limites do modelo corporativo de Marcola, tornou-se um colapso mais amplo, uma narrativa que destacava a troca fugaz de poder da lealdade. A era da hegemonia absoluta havia terminado. Em seu lugar, surgiu uma paisagem volátil e fragmentada, onde a lealdade não era mais um vínculo inabalável, mas uma troca fugaz de poder, um testemunho do poder das histórias e do peso do sangue. Sanções já estão prontas, novas sanções já estão preparadas para atingir em cheio ao Brasil. E aí, quando a gente fala atingir em cheio ao Brasil, o mais provável, o mais plausível é de que essas sanções sejam no âmbito da Lei Magnitsky e atinjam aos demais ministros da Suprema Corte Brasileira que acompanharam Alexandre de Moraes na decisão de culpar o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, por um possível ataque à democracia do nosso país, a condenação dele a mais de 27 anos de prisão, que, aliás, a gente também acompanhou aqui ao longo da programação da Jovem Pan News. Então, essa é a possibilidade mais plausível, é a possibilidade mais real. Com exceção do ministro Luiz Fux, os demais que acompanharam devem entrar no âmbito da Lei Magnitsky, devem ser atingidos pela Lei Magnitsky, que, e aí é uma informação nova, deve ser reforçada. Como assim reforçada? Aqui nos Estados Unidos se fala que as autoridades brasileiras não levaram essas sanções a sério, que os bancos brasileiros não estão respeitando a Lei Magnitsky e que, por causa disso, ela deve ser apertada pelo governo americano. Deve haver já na próxima semana, além da inclusão desses novos nomes, uma cobrança muito maior, um esforço muito maior por parte do governo americano para que, de fato, a Lei Magnitsky seja colocada em prática aí no Brasil. O que por aqui se diz que não está sendo feito. Sanções já estão prontas, novas sanções já estão preparadas para atingir em cheio ao Brasil. E aí, quando a gente fala atingir em cheio ao Brasil, o mais provável, o mais plausível é de que essas sanções sejam no âmbito da Lei Magnitsky e atinjam aos demais ministros da Suprema Corte Brasileira que acompanharam Alexandre de Moraes na decisão de culpar o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, por um possível ataque à democracia do nosso país, a condenação dele a mais de 27 anos de prisão, que, aliás, a gente também acompanhou aqui ao longo da programação da Jovem Pan News. Então, essa é a possibilidade mais plausível, é a possibilidade mais real. Com exceção do ministro Luiz Fux, os demais que acompanharam devem entrar no âmbito da Lei Magnitsky, devem ser atingidos pela Lei Magnitsky, que, e aí é uma informação nova, deve ser reforçada. Como assim reforçada? Aqui nos Estados Unidos se fala que as autoridades brasileiras não levaram essas sanções a sério, que os bancos brasileiros não estão respeitando a Lei Magnitsky e que, por causa disso, ela deve ser apertada pelo governo americano. Deve haver já na próxima semana, além da inclusão desses novos nomes, uma cobrança muito maior, um esforço muito maior por parte do governo americano para que, de fato, a Lei Magnitsky seja colocada em prática aí no Brasil. O que por aqui se diz que no está siendo feito. Noticias de última hora. Aviones venezolanos se movilizan sobre Maracay en medio de la creciente tensión en el Caribe. La aviación militar de Venezuela despliega sus cazas F-16 y aviones Sukhoi sobre Maracay, mientras el país responde a la intensificada actividad militar estadounidense en toda la región del Caribe. Rusia y China habrían acordado defender a Venezuela si el país es atacado por Estados Unidos. El anuncio marca un importante cambio político, destacando una fuerte alianza y elevando las tensiones en la región, mientras las potencias globales se alinean con Venezuela. Rusia ya no lucha contra Occidente solo en Ucrania. Ahora está fortificando Venezuela, justo en el patio trasero de América. En las últimas 48 horas, Rusia ha expandido discretamente su huella militar en Venezuela. No es simbólico, es estratégico. No es temporal, es a largo plazo. Asesores militares rusos, especialistas y expertos en defensa aérea han llegado, estableciendo sitios de entrenamiento conjuntos con las Fuerzas Armadas de Venezuela. Esto no es cooperación amistosa, esto es un muro defensivo dirigido directamente a Washington. Rusia también ayuda a Caracas a reactivar su infraestructura petrolera colapsada. Como siempre, sígueme para más noticias globales como estas.
Noticias de última hora. Aviones venezolanos se movilizan sobre Maracay en medio de la creciente tensión en el Caribe. La aviación militar de Venezuela despliega sus cazas F-16 y aviones Sukhoi sobre Maracay, mientras el país responde a la intensificada actividad militar estadounidense en toda la región del Caribe. Rusia y China habrían acordado defender a Venezuela si el país es atacado por Estados Unidos. El anuncio marca un importante cambio político, destacando una fuerte alianza y elevando las tensiones en la región, mientras las potencias globales se alinean con Venezuela. Rusia ya no lucha contra Occidente solo en Ucrania. Ahora está fortificando Venezuela, justo en el patio trasero de América. En las últimas 48 horas, Rusia ha expandido discretamente su huella militar en Venezuela. No es simbólico, es estratégico. No es temporal, es a largo plazo. Asesores militares rusos, especialistas y expertos en defensa aérea han llegado, estableciendo sitios de entrenamiento conjuntos con las Fuerzas Armadas de Venezuela. Esto no es cooperación amistosa, esto es un muro defensivo dirigido directamente a Washington. Rusia también ayuda a Caracas a reactivar su infraestructura petrolera colapsada. Como siempre, sígueme para más noticias globales como estas.